bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. Um evento inesperado que aconteceu recentemente na minha família me inspirou a falar hoje de um tema que eu tenho certeza que a maioria sabe bem o significado teórico, mas que na prática enfrenta algum tipo de dificuldade. Eu quero falar de uma habilidade que é um dos pilares da inteligência emocional, e não é à toa, porque essa habilidade é essencial para o bom convívio humano, a empatia. Por que será que ela é tão importante? Será que a gente conhece bem essa habilidade? Você já parou para pensar de onde vem esse poder de sentir o que o outro sente? Já parou para pensar como isso te afeta? Por que será que é tão importante desenvolver a empatia, tanto para a nossa saúde emocional, quanto para o bem-estar da nossa sociedade? Na infusão de hoje eu quero explorar, desde as raízes da empatia até os efeitos de uma vida sem ela, passando por como a empatia se desenvolve e como a gente pode exercitar ela no dia a dia. A intenção é que a gente entenda melhor como a empatia pode transformar a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Então vamos lá. Quando a gente pergunta para as pessoas o que é empatia, quase 100% das vezes a gente ouve o seguinte: empatia é você se colocar no lugar do outro. Certo, mas será que é só isso? Será que a empatia só tem a ver com o outro? Eu já posso começar garantindo o seguinte: se tivesse só a ver com o outro, a conta não fecharia. Sabe por quê? Porque empatia é se colocar no lugar do outro e compreender o que o outro sente. Mas, se eu não souber compreender muito bem, primeiro, o que eu sinto, como é que eu vou fazer isso por outra pessoa? Cheque mate. Então, anota aí. Empatia começa primeiro comigo. Depois é que vai ter a ver com o outro. Assim fica óbvio entender que se eu não sei usar essa habilidade comigo, logo eu não sei usar com o outro. Eu não sei se você já tinha parado para pensar na importância da empatia para a nossa vida, mas a empatia é um dos principais fatores que tornam possível a convivência humana. E a empatia aparece muito cedo na nossa vida. Através de quem? Através de quem cuida da gente. Então, na nossa infância, a gente sente o impacto emocional da conexão que a gente cria com quem cuida da gente. Imagina aí uma cena fácil: o bebê chorando e a mãe ou o pai respondendo a esse choro com carinho, com atenção. É aí, é nessa interação que o nosso primeiro entendimento emocional começa. Quando as nossas necessidades são atendidas com cuidado, nosso cérebro aprende a processar as emoções de forma saudável. É aí que a semente da empatia é plantada e é isso que vai moldar o nosso desenvolvimento. Então, de novo, empatia tem a ver com primeiro você compreender bem as suas emoções. Eu mal comecei a nossa infusão e olha o peso que a gente já deu para tal da empatia. Recentemente, inclusive, eu ouvi de um cliente: nossa, Levi, eu nem dava toda essa importância para a empatia. Pois é. Olha a importância que tem na nossa formação a gente saber processar as emoções de forma saudável. Sem empatia, a gente simplesmente não consegue fazer isso. Imagina agora essa mesma situação do bebê chorando, mas aí esse primeiro espelho emocional não acontece, não existe ou é distorcido. O que acontece?
Bom, sem esse tipo de resposta emocional inicial, a criança provavelmente vai ter dificuldade de entender e de responder aos próprios sentimentos. E aí isso pode influenciar muito a maneira como ela vai perceber, como ela vai reagir às emoções dos outros no futuro. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que as crianças que recebem uma atenção emocional adequada crescem mais seguras para entender, para respeitar, para se conectar emocionalmente com o outro. Então, se você convive com criança, deixa esse sinal aceso aí para lembrar que essa conexão emocional é essencial. E como é que a gente faz isso na prática? Quando a criança estiver interagindo com você e ela estiver irritada, chorando, chateada, na hora de responder, exercita demonstrar calma e acolher os sentimentos que ela está demonstrando. Fazendo isso, você ajuda a desenvolver a empatia em você e na criança. Ah, mas e se for um adulto? A mesma coisa. Se a pessoa estiver te contando algo difícil, tenta não interromper, tenta não minimizar o que ela está falando, o que está acontecendo. Sabe aquela coisa, a pessoa contando e o outro, ah, mas vai passar. Ah, mas olha pelo lado positivo. Ah, mas ainda bem que não foi tal coisa. Então, ao invés de fazer isso, ouve o que a pessoa está dizendo e demonstra que você está compreendendo. Fala assim, nossa, eu entendo. Nossa, isso deve ser realmente difícil. Para muitos, só esse exercício já é muito desafiador. Mas lembra que o simples ato de ouvir sem julgar já é um grande passo para a gente construir a empatia. Lembra que para se colocar no lugar do outro, você precisa compreender bem as emoções, as suas e as do outro. Eu não sei se já ficou óbvio para você, mas quando a gente não desenvolve a empatia, a vida cobra um preço. Os estudos demonstram que crianças que crescem sem essa sintonia emocional podem se tornar adultos com dificuldade de confiar nas próprias emoções e, portanto, dificuldade de entender as emoções dos outros. Essa falta de sintonia emocional provavelmente vai resultar em relacionamentos mais frios, mais superficiais. E no trabalho, hein? No trabalho, essa carência aparece naquela pessoa que evita colaborar porque ela não consegue perceber o valor das interações ou das necessidades do outro. E essa falta de empatia acaba levando a pessoa a perder oportunidades dela se conectar com quem ela ama. E é aí que aqueles pequenos conflitos viram grandes problemas, simplesmente porque não houve tentativa de entender o ponto de vista do outro. E como é que você pode evitar cair nisso? Ou, se já caiu, como sair disso? Como eu já falei aqui, começa por você. Começa reconhecendo, validando as suas próprias emoções. Quando você sentir raiva, tristeza, frustração, se pergunta o seguinte: por que eu estou sentindo isso? É assim que você começa a entender, começa a gerenciar melhor as suas reações. E aí, quando for a sua vez de ouvir alguém, procure enxergar o que aquela pessoa está tentando comunicar com as emoções dela. Exemplo, se um amigo está reclamando de alguma coisa, ao invés de você tentar ajudar a corrigir o problema ou dar conselhos, considere o que esse amigo sente e como que você pode demonstrar apoio. Essa escuta atenta já é um ato de empatia. Levi, você tem uma boa notícia aí ou hoje é só uma notícia? Eu tenho uma ótima notícia. Nosso cérebro já vem de fábrica preparado para empatia e a ciência está cansada de comprovar que essa habilidade é tão natural quanto respirar. Isso graças ao que a gente chama de neurônios espelho. Já ouviu falar? Esses neurônios, eles se ativam quando a gente vê alguém passando por uma experiência e aí eles fazem a gente sentir o que a pessoa está sentindo. É esse sistema que faz, por exemplo, a gente sentir uma dor quando vê alguém se machucando ou a gente sorrir quando a gente vê alguém feliz. São os neurônios espelho que tornam a empatia
uma resposta praticamente automática. Mas, como eu falei, empatia é uma habilidade e, como qualquer habilidade, a gente precisa fazer o quê? Praticar. Não tem neurônio espelho suficiente no mundo que me faça fazer algo que eu nunca pratiquei. Então, quanto mais a gente exercita a empatia ou qualquer outra habilidade, mais fácil fica. Quando a gente observa alguém com atenção, os nossos neurônios espelho se ativam e fazem essa conexão emocional. Então, baita notícia boa, hein? A gente tem a biologia a nosso favor e isso já é uma grande motivação para a gente praticar a empatia. E como é que você pode praticar a empatia de propósito, com intenção? Tem um exercício que é muito simples. Observa as expressões faciais, observa a linguagem corporal das pessoas que estão interagindo com você. No começo pode parecer um pouco estranho, mas isso vai ajudar você a criar uma conexão empática. Experimenta isso no seu dia a dia, nas conversas do cotidiano. Percebe como essa atenção que você está prestando na pessoa facilita a resposta emocional dela. Isso ajuda você a ativar o seu sistema de empatia e a cultivar relacionamentos mais autênticos. Quando a gente fala de empatia, não dá para deixar de falar de um outro lado que ela desperta, que é o senso de justiça, o senso de responsabilidade com os outros. É a empatia que desperta aquele impulso para ajudar alguém que está em dificuldade ou para agir de forma ética nas situações do nosso dia a dia. Quando você é empático, você se preocupa de verdade, genuinamente com o bem-estar dos outros, porque você consegue entender o impacto das suas ações sobre os outros. Isso é muito profundo. Essa conexão é o que forma a base do altruísmo e é essa conexão que mantém a ética presente nas nossas decisões. Então, na prática, isso significa que quando a gente desenvolve a empatia, a gente está se preparando para agir de forma mais justa e mais respeitosa. E olha que louco, né? De repente, aquela resposta, empatia é se colocar no lugar do outro, fica rasa, rasa, fica superficial. Que bom que é descobrir que a empatia alimenta o altruísmo, a ética, a justiça, o respeito. Então, agora que você entendeu que a empatia é muito mais poderosa, usa isso para exercitar ela no seu dia a dia. Insere pequenos atos de gentileza no seu dia a dia, mas todos os dias. Sai de lugar para alguém, oferece ajuda, exercita ser mais gentil em situações de estresse. São essas atitudes que parecem bobas que reforçam o seu altruísmo e aí no longo prazo elas vão te tornando uma pessoa mais conectada, mais atenta às necessidades dos outros. Bom, eu falei bastante aqui da presença da empatia, de como ela se manifesta, de como exercitar, como alimentar essa presença na nossa vida. Mas o que será que acontece quando falta empatia? Como será uma vida sem empatia? A ausência de empatia pode levar o ser humano a comportamentos extremamente prejudiciais, e isso, infelizmente, a gente vê muito por aí. Pessoas sem empatia são aquelas que cometem abusos, que têm a moralidade distorcida, são os que a gente chama sociopatas. Há muito tempo essas pessoas são estudadas e os estudos mostram claramente que essas pessoas percebem o mundo de modo diferente. Como essas pessoas não têm a capacidade de perceber o impacto das próprias ações nos outros, elas agem sem culpa, sem remorso, elas manipulam, elas prejudicam quem está ao redor delas. Isso não significa que todos aqueles que não demonstram empatia são sociopatas, mas isso mostra como a falta de empatia pode gerar uma desconexão profunda, prejudicial na nossa sociedade. Então, seja no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, a ausência de empatia afasta as pessoas. E aí, muitas vezes, cria uma barreira impossível de se transpor. Então, o mais importante para nós que buscamos aqui o autoconhecimento, que entendemos a importância da empatia, é fortalecer a empatia sempre que possível.
Se você perceber que em determinada relação você está ficando distante emocionalmente ou que está reagindo de forma fria, tenta imaginar como a outra pessoa se sente nessa situação. Dedica um tempo para você desenvolver uma autocompreensão, para que você possa reconhecer as suas emoções e aí se manter um pouco mais aberto à experiência do outro. Então, de novo, primeiro você. Se você não compreender as suas emoções, você não vai conseguir compreender as emoções do outro. Como tudo nessa vida, são pequenos passos diários. Pratica a gratidão, reconhece o impacto positivo de quem está ao seu redor. Isso já vai te ajudar a se conectar de novo com essas pessoas. A empatia é uma habilidade importante e é ela que ajuda a gente a criar laços fortes, laços saudáveis. A empatia é uma habilidade social, mas ela também é um ponto central da nossa ética, da nossa capacidade de construir um mundo melhor. E pode acreditar no que eu vou te falar agora. Quando você entende e aplica esses conceitos, você consegue transformar os seus relacionamentos, o seu trabalho, até a forma como você se enxerga. Lembra que a empatia pode ser desenvolvida devagarinho, aos poucos, em momentos do seu dia a dia. Ouvir melhor alguém, observar o que essa pessoa sente, ajudar alguém sem esperar nada em troca. Então, que tal ao longo da sua semana você fazer esses exercícios para praticar a sua empatia? Observa as suas reações, busca compreender os sentimentos do outro, vê como essa prática afeta suas relações. E se você colocar em prática, depois me conta como foi. Eu espero que esse episódio tenha inspirado você a refletir sobre como você pode usar a empatia para melhorar a sua vida, para melhorar a vida de quem está ao seu redor. E lembrando sempre, primeiro olha para você. Um abraço e até a próxima.